Olá pessoal, eu sou o Thales Rogério, professor de História e Filosofia aqui do canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de filosofia. O nosso tema de hoje é o nascimento da filosofia, nascimento do pensamento filosófico. Antes de começar o nosso conteúdo, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que queira inscrever, me ajudando a bater a nossa meta de 1000 inscritos, compartilhar esse vídeo e interagir comigo através do seu comentário. Vamos ao nosso conteúdo e para dar início ao tema, eu quero fazer com vocês uma periodização da história da Grécia Antiga até nós introduzirmos aí o nosso foco. A civilização micênica, por volta dos séculos 20 ao século 12 a.C., lembrando que o período antes de Cristo sempre será decrescente, desenvolve-se desde o início do século milênio. Tem esse nome pela importância da cidade de Micenas, de onde, por volta do ano de 1250 a.C., Agamenon, Aquiles e Ulisses marcham para conquistar a cidade de Troia. Os tempos homéricos, que são aí por volta dos séculos 12 ao século 8 a.C., traz uma transição do mundo essencialmente rural, onde os senhores enriquecidos formaram a aristocracia proprietária de terra, que fez aí o sistema escravocrata. Nesse período teria vivido Homero por volta aí do século 9 ou do século 8º a.C. O período arcaico abrange os períodos oitavo e o período sétimo antes de Cristo, com a formação das cidades-estados, que nós chamamos de polis, onde ocorreram grandes alterações políticas e sociais, bem como o desenvolvimento do comércio e da expansão na colonização grega. No início desse período, teria vivido um homem chamado Hesíodo. No final do século VII, e durante o século VI a.C., surgiram os primeiros pensadores, que serão mais na frente chamados de filósofos. O período clássico, por volta do século V ao século IV a.C., houve o auge da civilização grega na política e, principalmente, o surgimento da democracia ateniense, o desenvolvimento da arte, da literatura, da filosofia. E foi exatamente nessa época que viveram os sofistas e os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles. O período helenístico abrange os séculos III e II a.C. Houve nesse período uma decadência política, um domínio macedônico, havendo também a conquista da Grécia pelos romanos. Culturalmente, significa a influência das civilizações orientais, o florescimento da filosofia dos estoicos e dos epicuristas. Mas nesse momento, com o surgimento da filosofia, há uma nova ordem humana. Os primeiros filósofos são costumados a ser chamados de grego, que surgem no período arcaico nas colônias gregas, embora nós reconheçamos a importância de sábios que viveram nessa época e em outros lugares, as suas doutrinas ainda estavam mais vinculadas com o pensamento religioso, que predomina a reflexão filosófica. Para aprofundar o nosso entendimento, os sábios que viviam no Oriente, mais específico do século VI a.C., na mesma época em que a filosofia surge na Grécia, nós temos alguns que se destacam, como Confúcio e Lao Tse na China, tanto é que escreve aí A Arte da Guerra. Nós temos Buda na Índia e um homem chamado Zaratustra na Pérsia. Alguns autores chamam esse processo de início do pensamento filosófico como sendo um milagre grego. Esse milagre grego seria a passagem da mentalidade mítica para um pensamento crítico racional filosófico, destacando o caráter repentino e único desse processo. Mas outros estudiosos criticam essa visão que afirma que a filosofia na Grécia não é fruto apenas de um salto
que eles chamavam de milagre, realizado por um povo totalmente privilegiado, mas é culminado no processo gestado ao longo do tempo. Por enquanto, fiquemos com alguns fatos do período arcaico para ajudar na nossa compreensão, mas os fatores históricos vão contribuir que a filosofia ela começa a ganhar forma com a invenção da escrita e da moeda, da lei escrita e a fundação da polis, que seriam as cidades e estados. Com a invenção da escrita, a consciência mítica predomina em culturas e tradições da oralidade, quando ainda não havia uma escrita encorpada. Mesmo após o seu surgimento, a escrita é reservada aos privilegiados, somente aos sacerdotes, aos reis, e geralmente mantém um caráter totalmente mágico. Entre os antigos egípcios, por exemplo, a palavra aerógrafo significa literalmente sinal divino. Na Grécia, já existia uma escrita no período micênico. Era restrita aos escribas que exerciam uma função meramente administrativa de interesse da aristocracia palaciana. Com a violenta invasão dórica nos séculos XII a.C., a escrita desapareceu junto com a civilização micênica para ressurgir apenas no final do século IX ou VII a.C., por influência dos fenícios. Com o seu ressurgimento, a escrita assumiu uma função bem diferenciada. Desligada da influência religiosa, passou a ser utilizada para formas mais democráticas e para o exercício do poder. Já o surgimento da moeda, na época da aristocracia rural, de riqueza baseadas em terras e rebanhos, a economia era pré-monetária. Os objetos usados para troca vinham carregados de simbologia afetiva e sagrada. As relações sociais, que estavam de caráter totalmente sobrenatural, eram fortemente marcadas pela posição social da pessoa, considerada essas superiores devido à origem divina de seus ancestrais. Entre o século 8 e 7 a.C., deu-se o desenvolvimento do comércio marítimo decorrente da expansão do mundo grego, com a colonização da Magna Grécia, que é a atual sul da Itália e Cilícia, e da Jônia, que hoje faz parte do litoral da Turquia. O enriquecimento dos comerciantes acelera a substituição dos valores aristocráticos por valores de uma nova classe que estava em forte crescimento. A moeda, que foi então inventada na Lídia, região também da atual Turquia, aparece na Grécia por volta do século 7 a.C., vindo facilitar os negócios e trazer uma forte impulsão ao comércio. Com os recursos da moeda, os produtos que antes restringiam seu valor ao uso passaram a ter valor de troca, ou seja, transformaram-se em mercadorias. Emitida e garantida pela polis, a moeda também fazia reverter seus benefícios à própria comunidade. Com o surgimento da lei escrita, antes que houvesse uma transformação da polis, também é importante destacar a importância dos legisladores, como Drácon, Solon, Clístenes, que sinalizaram uma nova era. A justiça até então, dependente da interpretação da vontade divina ou da arbitrariedade dos reis, tornou-se codificada em uma legislação escrita. Regra comum a todos, uma norma racional, sujeita à discussão e à modificação, a lei escrita passa então a encarnar uma dimensão propriamente humana. As reformas na legislação cunhada aí por um homem chamado Clístenes fundaram então a polis sobre uma nova base. A antiga organização tribal foi abolida e estabeleceram-se relações que não mais dependiam da consanguinidade, mas eram determinadas por uma organização absolutamente administrativa.
Essas modificações expressam o ideal igualitário que preparavam para o surgimento de uma democracia ateniense, já que a unificação do corpo social aboliu a hierarquia, fundamentada no poder aristocrático das famílias, que se assentavam na submissão e no domínio. Quando houve o surgimento do pensamento filosófico, nós temos uma divisão de períodos para a filosofia grega. O primeiro período que nós temos aí, que nós encontraremos inclusive na literatura filosófica, é chamado de pré-socrático. O período pré-socrático abrange os séculos 7 e 6 a.C. Os primeiros filósofos ocupavam-se com questões cosmológicas, iniciando a separação entre a filosofia e o pensamento mítico. Antes, toda forma de conhecimento era baseada na religião, e a religião trazia a única forma que eles tinham de justificar os acontecimentos do universo e os acontecimentos da vida humana. O período socrático ou clássico, que vai do século 5 ou 4 a.C., bate aí na ênfase das questões antropológicas e maior sistematização do pensamento. Nesse período fazem parte os sofistas, o próprio pensador Sócrates, seus discípulos Platão e Aristóteles e também alguns outros pensadores que vão surgir com novas ideias baseadas aí pelo pensamento sofístico. E o período pós-socrático, que vai aí dos séculos 3º e 2º a.C., baseia-se que durante o pensamento helenístico prepondera os interesses pela física e pela ética e surge uma corrente filosófica chamada de estoicismo. Um dos maiores representantes do movimento estoicista é um homem chamado Zenão de Cítio, e uma outra corrente filosófica chamada de hedonismo, que quem encabeça esse movimento é um homem chamado Epicuro. Nós temos também uma outra linha filosófica chamada de ceticismo. Um homem representante desta linha é o pensador Pirro de Élida. Todas as formas de conhecimento que tinha quando sai desse lado mais religioso, os primeiros pensadores centram a atenção na natureza e elaboram diversas concepções de cosmologia. Note que quando nós falamos cosmologia, o conceito que contrapõe é cosmogonia. Essa cosmogonia ela acaba sendo desenvolvida por um homem chamado Hesíodo. Enquanto o período mítico da cosmogonia relata o princípio como a origem do tempo, o nascimento dos deuses, as cosmologias do pensamento pré-socrático procura a racionalidade constitutiva do universo. Todos eles procuraram explicar como, diante da mudança, ou seja, do devir, nós podemos encontrar a estabilidade, como diante dos múltiplos e o descobrimento do uno. Ao caos, ou seja, como da confusão, inicia o mundo totalmente ordenado. Os pré-socráticos buscavam o princípio lógico de todas as coisas, princípio em grego será o arike, e é também entendido não como aquilo que antecede o tempo, mas como fundamentos do próprio ser. Buscar o arquê é explicar qual é o elemento constitutivo de todas as coisas. As respostas dos filósofos à questão fundamental de todas as coisas expõem aí uma série de teorias, como Tales de Mileto, que vai dizer que o princípio de todas as coisas vem da água, mas isso será pauta para uma próxima aula, para um próximo encontro. Quero aqui agradecer a presença de todos. Até mais.